Agora, turma, nessa aula 5, nós iremos ver os elementos de um programa, né? Que elementos nós podemos ter para construir os nossos programas. No exemplo da aula anterior, nós construímos um programa para somar dois números, A e B. Eu poderia ter feito perfeitamente da seguinte forma, em que eu escreveria um comando de impressão para imprimir o valor 2 mais 3. Mas eu preferi, aqui também é um programa que soma dois números, 2 mais 3, mas eu preferi armazenar esses valores em variáveis, certo? Então eu tenho aqui A igual a 2, B igual a 3, e a variável soma, que recebe o valor de A mais B. Por que eu armazenei nessas variáveis, né? Porque dessa forma aqui eu não posso manipular esses valores posteriormente. Manipular no sentido de alterar, né? Então aqui A está valendo 2, eu poderia perfeitamente alterar o valor de A, dizer que A agora é 4, certo? E agora eu faço que soma é igual a A mais B, novamente, certo? Aí eu verifico quem é o valor de soma agora. Soma agora é 7. Porque A é 4 e B é 3. Além disso, eu quero que vocês observem que nós estamos utilizando aqui valores inteiros. É a soma de dois valores inteiros, certo? Mas eu poderia também somar valores reais. Poderia colocar aqui, por exemplo, 2,5 mais 3,3. E aí resultaria em 5,1. Outra forma seria armazenando esses valores reais nas variáveis, né? Vamos atualizar aqui os valores agora de A e B, por exemplo, com esses valores, certo? E aí eu faço soma igual a mais B, e aí eu tenho o valor de soma é 10,9, porque o valor de A é 3,4 e B é 7,5. Se eu quiser saber o tipo de um dado, eu uso o seguinte comando, type, por exemplo, o A é de que tipo? Ele me diz que A é float, float é real para o Python. Qual o tipo de B? B também é float, certo? E qual o tipo do número 4, por exemplo? É int, certo? 3,5. Float. Um outro tipo que nós temos são o tipo texto, né? Que para Python são as strings, né? Então, se eu quiser designar que A é igual a casa, por exemplo, certo? Se eu verificar agora o tipo de A, ele me diz que A é do tipo string, ou seja, é do tipo texto. Então, esses nomes que nós utilizamos aqui, A, B, soma, certo? Esses nomes, eles são chamados de identificadores, certo? Em qualquer linguagem. E eles servem para armazenar os valores, né? Que você deposita aqui nessas variáveis, os valores dessas variáveis, certo? Informados pelo usuário ou o resultado de alguma expressão. Só que existem algumas regras para a definição desses identificadores. Naturalmente, eu usei aqui, é bastante simples esse identificador, mas existe uma regra que me diz que um identificador, ele não pode começar com um número. Ele sempre tem que começar, deu um erro de sintaxe, certo? Então, esse foi aquele erro que eu falei na aula passada, né? Então, os erros de sintaxe é quando o interpretador ele verifica que a instrução está mal formada, ela feriu uma regra de sintaxe. E a regra é justamente essa, de nomeação de identificadores. O identificador ele não pode começar com um número, ele deve sempre começar ou com uma letra ou com underline, certo?
aí tudo bem. E aí eu posso também ter qualquer sequência de caracteres, certo? Começar com underline, por exemplo, número 1, ou então número underline 1, tanto faz. Outro detalhe em relação aos nomes, né, dos identificadores é que eles são case sensitive. Então, se eu tenho A igual a 2, isso aqui é diferente de A igual a 2, certo? Então, se eu somar, se eu, de repente, faço que soma é igual a mais 2, certo? Então, o valor de soma é 4, porque 2 mais 2 é 4. Aí eu pego o A e atribuo o valor 5 e faço soma igual a mais 2. Então, soma continua sendo 4, porque eu não utilizei esse identificador aqui, e sim esse, certo? Agora, se eu fizer soma igual a mais 2, ia imprimir o valor de soma, e agora dá 7, porque ele já está utilizando esse outro identificador. Então, ele faz diferença entre maiúsculo e minúsculo. São dois identificadores diferentes para o Python, né? Isso é que a gente chama de case sensitive. Então, voltando aqui para os slides, né, os elementos de um programa, nós temos esses identificadores, né, que são nomes dados para as variáveis, aqui as regras de construção dele, né, e que eles são case sensitive, certo? De identificadores válidos. Observe que nenhum deles começa com um número. Existem alguns nomes que você não pode utilizar, certo? Esses identificadores são conhecidos como palavras reservadas da linguagem, né? Quer dizer que ele utiliza essas palavrinhas, esses nomes, para outra finalidade, né? Então, você não pode estar utilizando isso aqui nos seus programas para nomear variáveis. Se você quiser uma lista completa, consulte a documentação do Python. Aqui são só alguns exemplos. Outro elemento que um programa sempre deve ter são as expressões, certo? Que são fragmentos de código que produzem ou calculam novos valores, né? Então, com Python você pode fazer as mais diversas combinações de expressões, certo? Por exemplo, aqui eu vou somar o valor 4 mais 7, né? Fazer a multiplicação 2 vezes 4, né? Posso fazer também a divisão. Aqui deu um erro de sintaxe, porque eu dei um espaço, né, logo depois do prompt. Isso aqui não pode acontecer, mas eu vou explicar isso com mais detalhe em outra aula. Então, sempre colocar assim. Então, 4 dividido por 3. Então, se de repente nós fizemos essa expressão x igual a 3 mais a, certo? Então, você tem que olhar aqui na pilha de execução qual foi o último valor de a, né? O último valor atribuído para a era 2. Então, quem vai ser o valor de x? 5, certo? O que o interpretador Python faz, né? Ele vai analisar essa expressão da direita, certo? Ele vai analisar se não tem nenhum erro na construção dessa expressão. Logicamente, aqui ele vai ver o operador de soma, né? Se está tudo ok aqui com esses operandos. E aí ele vai pegar esses valores, né? Se tiver tudo ok, não tiver nenhum erro de sintaxe, vai realizar a soma e aí vai atribuir esse valor a x, o resultado dessa expressão. Se de repente eu tenho aqui que x igual a 3 mais w, isso aqui vai dar um erro que a gente chama de name erro, né? Esse nome ele não foi definido, nome w, né? Então essa variável ainda não foi atribuído nenhum valor para ela, certo? Então vocês têm que prestar atenção nisso aqui, que isso é um erro muito comum de acontecer. Você esquece de atribuir valor à variável, você não pode utilizar na expressão. Esse w ainda não existe. Como que ele vai somar 3 com w? Ele ainda não apareceu aqui na execução.
As expressões, elas podem ser combinadas, construídas, né, combinando os operadores, né? Para adição, vamos utilizar o operador mais, subtração menos, aqui é o operador de multiplicação, divisão, de exponenciação. E os espaços, eles são ignorados dentro da expressão. Agora, um detalhe interessante é a questão da precedência desses operadores, né? Alguns têm a prioridade maior de execução, né? Então, se eu quiser, de repente, que um tenha mais precedência sobre o outro, eu tenho que aplicar os parênteses. Por exemplo, eu tenho aqui que vou atribuir o valor 3 para a variável A, para a variável B eu vou atribuir o valor 2, e aí eu faço a seguinte expressão: A mais B vezes 2, certo? Então, qual o resultado disso? 7, por quê? Aqui o que ele fez? Primeiro, ele multiplicou, né? 2 vezes 2, 4, e 3, 7. Se eu quisesse que ele fizesse primeiro a soma, eu teria que aplicar os parênteses dessa forma: A mais B, e aí o resultado disso vezes 2. E aí seria outro resultado. O comando de exponenciação é o asterisco, asterisco. 2 elevado a 3 é 8. Agora vamos falar um pouco mais sobre os principais comandos para se construir um programa simples, né? Então, temos o comando de atribuição, que acabamos de ver. Temos o comando de saída de dados, que é o print, né? Mas vamos falar um pouco mais sobre marcadores, certo? Temos também um elemento novo aqui, que é o comando de entrada de dados. Como pedir para o usuário digitar um dado, né, a partir do teclado, certo? Então, a variável de atribuição, por exemplo, n igual a 17. O sinal de igual, ele é o sinal para fazer a atribuição. Ele pega o valor 17, né, e ele vai fazer com que essa variável aqui, esse identificador, aponte, referencie esse valor em memória, né? Porque o que acontece, na verdade, é que esses valores aqui, 17, 3.14, essa outra frase aqui, esses valores eles estão em algum lugar da memória. Então, quando você faz o comando de atribuição, você está referenciando aquele local de memória. Ele está apontando para lá, né? Então, na verdade, o que acontece é isso. Se você quiser saber o valor da variável, né, que identificador é esse, aí você utiliza o ID, e aí ele vai dar qual é o ID, certo? Qual o endereço, qual a referência dessa variável em memória, certo? E quando você substitui os valores, por exemplo, aqui você fez que Bruce igual a 5, então o valor de Bruce é 5, aí fez Bruce agora é 7, né? E o Bruce passou a ser 7. Na verdade, o que acontece quando você atualiza o valor, né? Você está quebrando aquela referência, aquele valor antigo, certo? Então, onde ele está armazenado na memória, ele não tem mais acesso, ele não referencia mais, ele está referenciando para outro local cujo conteúdo é o valor 7. E aqui é outro exemplo de atribuição, né? Em que eu tenho que o valor de x é 10, né? Então, eu faço que x igual a x mais 1. Então, quem é x? 10 mais 1, 11, né? Então, na verdade, o que ele faz é criar uma referência para esse novo valor 11 em memória. Uma característica do Python é que ela é uma linguagem de tipagem dinâmica. O que isso quer dizer? É que uma mesma variável pode assumir diferentes tipos. Por exemplo, aqui eu tenho que A igual a 3. Então, qual o tipo de A? Se eu perguntasse type A, seria do tipo int, né? Então, aqui, A igual a 3 é do tipo inteiro. E aí, depois, no outro ponto do programa,
Eu disse que A era igual a casa. Casa nós sabemos que é texto, né? Então, casa agora é do tipo str. Isso aqui não tem problema nenhum na linguagem Python, porque ela é de tipagem dinâmica, né? Outra característica é que ela é fortemente tipada, de tipagem forte. O que isso quer dizer? Ela faz a checagem de tipo, né? Ao avaliar as expressões, por exemplo. Eu tenho aqui que A igual a 3, né? Então, eu quero saber o valor de A mais casa. Nós sabemos que nós não podemos somar texto com números. Então, ele faz essa checagem de tipo aqui, certo? Indicando que a gente não pode, o operador mais, né? Ele não suporta esse tipo de operação, somar inteiro com string, ok? E o que você tem que fazer? Você tem que converter através do comando str, certo? Então nesse caso aqui eu estou convertendo o número 3 para o caractere 3, né? Agora ele vai ser tratado como texto. E o operador mais, ele vai concatenar as strings, vai ficar 3 casas. Outra coisa legal do Python é que ele permite atribuição múltipla, ok? Então, numa mesma linha, né, na mesma instrução, na mesma linha de comando, eu posso fazer várias atribuições separadas por vírgula. Então, eu tenho aqui x igual a 2, y igual a 3. Aí, eu fiz aqui que x, y igual a yx. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo uma troca dos valores de x com y. Quando eu vou imprimir x, que era 2, agora ele é 3, ele recebeu o valor de y. E aqui o y é 2, que pegou o valor de x, né? Então, esse primeiro elemento ele vai atribuir a esse, e esse vai atribuir a esse, certo? E o comando para saída de dados é o comando print, né? Essa declaração, ela serve para imprimir vários tipos de expressões, por exemplo, print A mais B. Então, podemos fazer bastante coisa com o comando print, né? Então, se eu quiser, posso imprimir a string olá, posso imprimir o resultado de uma expressão, 3 elevado a 4, por exemplo, certo? Podemos fazer também, tenho aqui uma expressão, eu posso mandar imprimir da seguinte forma: a soma é, eu fecho, coloco vírgula, soma, ok? Lembrar aqui de colocar um espaço para não ficar junto, porque se você colocar assim, se você não colocar nada, ele vai imprimir uma linha em branco, certo? Existe também o que nós chamamos de marcadores. De repente, eu não quero que essa variável soma, ela venha assim depois. Eu quero localizar ela aqui no meio da frase, certo? Tem como fazer isso utilizando marcadores da seguinte forma. Então, eu vou colocar aqui o resultado da soma é par. Quero colocar uma coisa desse tipo, certo? Então, o que nós vamos fazer? Então, vamos colocar... aqui não, né? Logicamente, nós queremos apresentar o valor de A. Então, seria... de soma, perdão. Então, seria print, né, o resultado. Então, aqui eu vou colocar um marcador, o resultado, como soma inteiro. Então, o marcador para número inteiro é ímpar. E aqui eu vou colocar a variável. O resultado 5 é ímpar. Outros exemplos de marcadores que nós temos são para textos e para ponto flutuante. Por exemplo, eu tenho aqui A igual a casa. Então, se eu quiser imprimir a casa é amarela, eu vou colocar A%S é amarela. Então, esse valor aqui, ele vai jogar aqui no meio e vai imprimir a casa é amarela.
se eu tenho ponto flutuante, por exemplo, A igual a 3.2 é um número real, então nós vamos utilizar o marcador %f, que é o float. Mas observe que ele coloca aqui algumas casas decimais. Se eu quiser formatar isso, eu vou colocar %2, %3, por aí vai, porque aí vai me delimitar o número de minhas casas decimais. Outro comando que nós utilizamos é o de entrada de dados. Até agora nós estamos digitando diretamente no IDLE iterativo os nossos valores, né? Mas de repente, sempre em um programa, a gente precisa informar, que o usuário informe os valores. Vamos sair do Python iterativo e vamos entrar agora no Python, no modo de adição. Você vem aqui em arquivo, aí você faz new file. Então esse arquivo aqui, que você vai digitar aqui o seu código fonte, certo? Na linguagem Python. Então eu tenho aqui um programinha, A igual a 2, B igual a 3, né? E aí eu faço imprimir A mais B. Imprima A mais B. Então eu vou salvar esse programa, certo? Salvar aqui meus exemplos. Agora nós já podemos rodar, né? Rodar é um termo, um jargão que significa executar o programa, né? Então nós vamos aqui em Run Model, e ele volta para cá já com o valor, né? Observe que aqui nós atribuímos valores fixos, né, para A e para B. Mas se eu quisesse que esses valores fossem digitados pelo usuário, né, então nós iríamos substituir isso aqui por put, né? Aqui ele faz a entrada de dados, então ele fica esperando o prompt, né, o usuário digitar alguma coisa e ele retorna uma string, certo? E aí você digita a frase para o usuário. Digite um número. Pronto, esse é o prompt. E para B, a mesma coisa. Aqui você vai colocar, digite um número. Ok? Quando você mandar executar, salva, né? Ele vem para cá. Então, ó, prompt esperando aqui o comando, digite um número. Aí você digita agora qualquer valor, vamos sair do 2 e 3, né? 5 e aqui 7. Oxe, 5 e 7 dá 57. Gente, aqui na verdade que ele fez foi uma concatenação de string, porque ele só converte para string, certo? As entradas do usuário. Então nós temos que converter essa entrada para inteiro, para ele poder fazer a soma correta, ok? Então agora aqui iremos converter para inteiro e o B também. Iremos converter o B para inteiro, né? Vamos mandar rodar o módulo, salva. Vamos repetir os valores, 5 e 7. Então agora ele somou 12. Se precisássemos converter para real, né, utilizaríamos float, e também poderíamos converter para string, como a str que nós já vimos. Outra coisa interessante na construção de programas é que para entender como o programa funciona, nós temos que fazer a depuração ou o teste de mesa, né? Então, para isso, tem duas ferramentas aqui que vocês podem estar utilizando, por enquanto. É o Livro Interativo, né, lá da USP, e o Python Tutor, que ele faz um passo a passo da execução do seu código, mostrando como é que está a questão da alocação de memória das variáveis, que valores elas estão em determinado momento. Aqui é outro exemplo de programa, né? Um programa conversor de temperatura, né? A temperatura é dada em graus Celsius e o usuário ele quer que seja expressa em Fahrenheit. Então a análise consiste nisso aqui, né?
saber entender o problema. A especificação, segunda fase, entrada seria a temperatura em Celsius, e aí para a entrada de dados nós iríamos utilizar o input. A saída seria a temperatura em graus Fahrenheit, né? Calculado por essa fórmula aqui. Então, qual o projeto, qual a lógica disso, né? Então, nós temos a entrada, que vai ser processada para gerar uma saída. Qual seria a entrada? Perguntar ao usuário a temperatura em Celsius. O processamento, processar a entrada para convertê-la em Fahrenheit, utilizando essa fórmula aqui. E a saída é o resultado que será exibida na tela, o resultado da conversão. E aqui o algoritmo, entre com a temperatura em graus Celsius, calcule o valor em Fahrenheit, escreva o valor em Fahrenheit. Agora nós precisamos codificar isso para Python. Então, convertendo para a linguagem Python, nós declaramos uma variável que chamamos de Celsius, que vai receber a entrada de dados, né? Qual é a temperatura em Celsius? E aí, vejam que aqui nós convertemos para float, certo? Aí aqui ele aplicou a fórmula, né? Fahrenheit igual a 9 por 5 vezes Celsius mais 2. E ele vai imprimir aqui a temperatura que vale a. Aí Fahrenheit, graus Fahrenheit. E um exemplo de saída para isso, esses aqui. Qual é a temperatura em Celsius? Está 40, ele vai dizer a temperatura equivale a 104 graus Fahrenheit, 36, 96 e 28. Então, se vocês quiserem começar a praticar, eu listei aqui alguns exemplos de programas para vocês implementarem no Python, né? Como referência para essa unidade, utilizamos apenas esse site interativo aqui, o livro interativo, capítulo 2, certo? Vocês devem estudar esse capítulo 2 para se aprofundar mais no conteúdo, ok? E na próxima aula, na unidade 3, nós iremos ver as instruções sequenciais. Nós vamos aprender a construir programas sequenciais para a resolução de problemas simples, utilizando o que nós vimos na aula de hoje. Então, aulas de hoje, nós aprendemos elementos básicos para a construção de programas. E na aula 7, nós iremos construir muitos programas. Eu vou dar a solução desses programas que eu sugeri, eu vou colocar na plataforma. Mas eu sugiro que vocês primeiro tentem fazer para depois olhar as respostas. Na próxima aula eu vou estar comentando cada um e vou também fazer mais exemplos para a gente praticar juntos, certo? Então, até a próxima aula e bons estudos.